Antes de você assistir ao que eu vou te mostrar agora, eu preciso deixar algo muito claro. Isso aqui não é entretenimento. Não é sobre Big Brother. Não é brincadeira. O que você vai ver agora é o retrato de uma degeneração moral produzida pela pauta identitária quando ela vira licença para humilhar. A cena é simples. Acho que todos vocês viram. E justamente por ser tão simples, é tão reveladora. Leandro, eu acho que é esse o nome do rapaz, um rapaz muito bonito e de pele negra, entra correndo no banheiro e se senta num banco para assistir Jonas, outro rapaz muito bonito e loiro, que fazia a limpeza do banheiro, usado por todos. Não houve uma iniciativa para ajudar ou dividir tarefa. O objetivo foi claro, era humilhar. Porque o prazer está em ver o outro sendo rebaixado. Tanto isso é verdade que após Jonas sair do banheiro, Leandro faz um gesto de comemoração e diz, é sobre isso. Isso tem nome. Sadismo moral travestido de resgate social dos oprimidos. Mas o que torna esse episódio ainda mais grave é que a humilhação não parou por ali. Ela virou piada, zombaria coletiva, deboche, riso, escárnio, especialmente por Ana Paula, que é uma mulher que se diz, parece que é formada em jornalismo, que é o que ela pregou a todos os ventos, mas que eu nunca vi nenhuma produção jornalística dela. Ao contrário, o que eu vi foi a sua evidente grosseria, má fé e ataques de histrionismo que ela tem com frequência. Um rapazinho de cabelo branco, que eu não sei quem é, e Babu, que parece que ele é um contratado da Globo, um ator da Globo, que estava comendo e que, inclusive, ao ouvir o relato sobre o que havia acontecido, disse, deu até vontade de mijar no chão. Ou seja, numa clara alusão implícita para que Jonas limpasse depois, como seu escravo, claro. Isso é degradação moral. Como chegamos a um nível tão baixo? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a baixeza da degradação moral que estamos vivendo hoje. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo desse tipo. Pois bem, o ponto central é que essa baixeza moral não é espontânea. Isso é comportamento treinado. É o resultado dessas ideologias que ensinam a enxergar o outro não como pessoas, mas como símbolos a serem esmagados o tempo todo. Mais grave ainda é que isso tudo ganha reforço e estímulo pelo próprio governo federal, que usou o dinheiro público para surfar nessa onda e ampliar a divisão que ele próprio alimenta, criando um meme político com 2 bonequinhos simbolizando essas 2 pessoas. Lembram-se que eu falei naquele meu primeiro vídeo sobre o vazio, aquele ruim que a gente anda sentindo quando as instituições que abocanham parte grande do nosso dinheiro e deveriam nos proteger, os usam para nos atacar? É sobre isso que eu estou falando aqui neste vídeo. O governo tem a obrigação de reduzir tensões sociais, mas ele deliberadamente opta por ampliá-las. Daí ele vira agitador social. Aliás, o que ele tem feito muito bem nos últimos anos. E isso só contribui para a produção do mal-estar entre os brasileiros. O governo só recuou quando a rejeição foi tão grande que se tornou impossível sustentar a narrativa, como registrou o Poder 360. Aqui não há inocentes, mas há responsabilidade individual de quem acredita que humilhar o outro é virtude. E há responsabilidade institucional de um governo que estimula este comportamento, normaliza o desprezo e chama isso de justiça social. O que você vai ver agora não é sobre raça, é sobre o que acontece quando a política sequestra a dignidade humana e transforma ressentimento em método e degrada pessoas em nome de sua própria causa. É a dignidade colapsando pela degradação estimulada pelo governo. Mas ainda há os que resistem. E esses são alvos de perseguições e também de muita inveja. Pô, não acabou não, pelo amor de Deus. Você acha que é vergonha pra mim ir pra banheiro, moleque? Não acho nada, eu só quero assistir. Eu não tenho que achar nada. Eu terminei já. Ó.
Eu terminei já, mas você acha que eu tenho vergonha de ir pra banheira? Não acho nada, irmão. Só queria ver. Por que você acha que assistir algo assim é bom pra você? Porque me dá alegria ver alguém como você fazendo aquilo que eu faço. Eu faço isso todo dia em casa. Pronto. Tá bom. Então agora somos iguais. Tá bom? Agora somos iguais. Pô, que bom que você pensa assim. Agora somos iguais por causa disso. Pelo fato de eu limpar um banheiro, somos iguais. Eu não entendi isso aí. Não precisa entender não, irmão. Só Não, precisa tá bom. viver. Isso eu faço todo dia. Ótimo. Tá bom? Tem coisa que a gente não entende, a gente só vive. Bom dia. Bom dia. Agora eu tenho o prazer de lhe dar um bom dia. Cara, é sobre isso. O Judas tava limpando o banheiro. Mudou. Ele tá fazendo esse VT. Levou. Tá fazendo o VTzinho, levou o lixinho pra fora. Mas Eu tive o prazer de assistir, eu acho que 10 segundos, 15 segundos. Mas é mole, né? Que tem que esperar 4 dias pra cada vez. Ainda tem isso. 4 não, né? Foi no dia seguinte, tá mais Deu vontade até de mijar no chão agora. E que fique claro, vitimismo não é virtude. Usar sofrimento como salvo-conduto para humilhar não é justiça, é covardia moral. Não existe nobreza na degradação. Não existe dignidade no deboche. Não existe consciência na crueldade. A verdadeira igualdade não rebaixa ninguém, ela recusa o jogo. Ainda há quem preserve dignidade, caráter e nobreza humana. E é por isso que essa encenação desses atores incomoda tanto. Porque quem vive de humilhação precisa que todos se ajoelhem juntos. Mas isso aqui acaba hoje, porque essa mensagem não se sustenta. E nós vamos mudar essa mentalidade e precisamos resgatar a nobreza e a dignidade da pessoa humana. E se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, dá um like ou um dislike, comenta aqui o que foi que você achou, o que é que você acha de eu fazer um vídeo sobre a tal da por que chegamos a esse ponto, e compartilhe para ajudar o canal a crescer, compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa mensagem, porque isso ajuda muito o canal. Meu nome é Shalimar, você está no canal Entre Linhas, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!